Olá, queridos ouvintes do Pode Salvar, o podcast que pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, e estamos dando início a mais um episódio de Reacender as Chamas. Nossa corporação CBMAL não nasceu pronta, ela foi moldada pelo fogo. Cada grande incêndio em Alagoas não foi apenas uma tragédia. Foi sim um ponto de inflexão que nos fez forçar a evoluir a técnica, o equipamento e o coração. Nossa história de grandes chamas começa com o pavoroso e sinistro incêndio na Casa das Tintas, um marco que no século passado gritou pela necessidade urgente de um corpo de bombeiros forte. A primeira grande prova de fogo moderna veio no ano 2000, quando um gigantesco hipermercado ardeu, expondo a carência de recursos. Nos anos 2005 e 2011, trouxeram novos desafios, consolidando a fase de transição. E em 2025, bem recente, um grande incêndio demonstrou nossa evolução de gestão tática, mesmo com efetivo reduzido. Para traçar essa linha do tempo de sacrifício, aprendizado e muita resiliência, é uma honra receber aqui 3 grandes nomes que carregam em seus currículos muitas especializações. A gente aí tem desde salvamento em alturas, salvamentos especiais, combate ofensivo a incêndios, respectivamente. E que eles viveram e vivem, cada momento diferente dentro da história do CBMAL. Eu estou falando do nosso Coronel Marcílio, coronel que é nosso veterano hoje, já está em casa, mas que deixou seu legado também na nossa história. Ele atuou diretamente no incêndio do hipermercado em 2000, no ano 2000, testemunhando a fase inicial. Estamos também com o Coronel Buriti, que comandou a resposta de grandes incêndios nos anos 2005 e 2011. Quem não lembra, né? Vamos ver mais na frente. E durante o período de transição de recursos. Como também o nosso Tenente Coronel Kenzo, que está hoje comandando o batalhão de incêndio e que vive uma nova era, mas também atuou em grandes incêndios. Eu gostaria aqui de agradecer a presença dos 3, A gente está aqui com o Coronel Marcílio remotamente, porque ele não está presente, está morando fora do país, mas isso não deixa de ser até uma evolução tecnológica para a gente aqui do nosso Pode Salvar, O Coronel Marcílio está ali via online, remotamente. Estamos aqui com o Coronel Buriti e Coronel Kenzo, que vão poder falar um pouco para a gente. Comandante Marcílio. Bom dia, Suzuki. Bom dia, Coronel Buriti. Bom dia, Coronel Kenzo. Bom dia a todos de Alagoas. É um prazer imenso estar fazendo parte deste Pode Salve, uma ferramenta que, com certeza, será de grande importância sempre para a nossa corporação e para mostrar como é provável a gente conseguir as coisas dentro do nosso CBMAL. Coronel Buriti, nosso tão enigmático, Coronel Buriti, que está aqui para contar um pouquinho da história dele. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Coronel Suzuki. Coronel Marcílio, é um prazer vê-lo. Está morando muito bem nos Estados Unidos, um bom momento aí dos Estados Unidos. Tá doido para voltar para o Brasil, mas pense bem, viu, um pouquinho. Mas, enfim, é um prazer estar aqui no podcast, essa carga de criatividade, iniciativa da Ascom, do Corpo de Bombeiros. Eu já venho elogiando há bastante tempo o trabalho da Ascom. Eles tentam e correm atrás para se profissionalizar através de cursos, montagem de estúdio, e mostram aquilo, que eu sempre falei, Coronel Marcílio, uma coisa. Às vezes a gente estava nas madrugadas, eu lembro do senhor ainda capitão, e nas madrugadas de Maceió, muitas coisas aconteceram e as pessoas nem sabiam, porque a imprensa aqui em Alagoas ela tem uma característica, ela para muito cedo, 11 da noite, estourando, e aqueles programas que são aqueles programas mais policiais, ainda continuam até 11 da noite, se para tudo. E muitas coisas a gente vivia, a gente vivenciava, e as pessoas nem sabem do que acontece. E essa atividade constante da Ascom,
né, equipando as viaturas, buscando informações, esse contato direto com a tropa na rua, tem mostrado a nossa cara. E como eu falei agora há pouco, não adianta a gente fazer, hoje em dia a gente está em um outro momento do planeta Terra. Entendeu? As corporações, o próprio Exército Brasileiro hoje, ele se comunica de uma forma bem leve, através do antigo Twitter com aquele garoto que quer servir, que solta uma piada, uma coisa bem leve. E a gente não podia ficar para trás. Então o trabalho da Ascom, que tem à frente a Tenente Coronel Suzuki, eu tenho elogiado isso, né? Porque a gente está nas solenidades, a gente vê as imagens, né? Eu estou aqui na frente do Sargento Tauil, ele está aqui, ninguém sabe, mas toda essa estrutura montada, o Persiano também está aqui, é uma estrutura, Coronel, que eu cheguei, eu observo muito. Então, montando, a boa vontade nem sempre é o compromisso. Né? O que eu sinto com a Ascom é o comprometimento com a instituição. A instituição é muito maior do que a gente, o senhor sabe disso. A gente sempre pensou dessa forma. A instituição, ela nunca vai desaparecer. A gente vai marcar a nossa presença do jeito que o senhor marcou a história do senhor, por isso que o senhor está aí direto dos Estados Unidos. Enfim, eu queria iniciar tudo isso parabenizando o trabalho da Ascom nos últimos anos, para não esquecer ninguém, tem o Sargento R. Marcelo, porque senão a gente acaba sendo injusto, né? Que a gente não lembra de todo mundo. Mas, de uma forma geral, eu queria parabenizar o trabalho da Ascom e chamar a população alagoana a colaborar com isso. Continue acompanhando o Instagram do Bombeiro, as redes sociais do Corpo de Bombeiro, que hoje, né, funcionam como as melhores ferramentas para unir o nosso dia a dia operacional, nossas madrugadas operacionais com a população que gosta muito do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pelas palavras, comando, porque realmente é bem difícil, né, a gente ultrapassar algumas barreiras, principalmente pelo meio militar. O povo fala que tem que ser muito engessado, tem que ser muito rígido em algumas coisas, e a gente quebra essa barreira com a fala leve para a gente levar realmente a informação necessária para a população. E a gente está aqui também com o Tenente Coronel Kenzo. Um prazer ter, eu vou até chamar do Japa aqui, porque é da minha turma, né, de formação, e ver ele no trabalho brilhante que ele vem desenvolvendo, para a gente também é de muita valia. Um japa falando de uma japa, hein, Coronel Marcílio? O senhor vai falar inglês daí, eu vou ficar no português e entender tudo isso, vai ser uma salada de fruta. Mas no outro episódio a gente chegou em Guimarães Rosa aqui, viu? Chegaram no Guimarães Rosa para falar. E aí, Kenzo, mas se entende, sim, se entende, Buriti. E o meu neto aqui é chinês também, é japonês também. Eu tenho um neto japonês aqui, recém-nascido, mas se entende, se entende. E o bombeiro sempre foi aquela corporação que todo mundo... É uma linguagem única, né, comando? Pode ser do país que for. É isso mesmo. E aí, Kenzo, muito, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, para contribuir, com certeza, com suas palavras e sua experiência técnica. Pronto, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Coronel Buriti, Coronel Marcílio, satisfação revê-lo. Tive a oportunidade de trabalhar com o senhor enquanto tenente e capitão, foi uma grande satisfação. E é muito importante nessa ferramenta do bombeiro, o podcast, que a gente vai ter um tempo a mais para poder conversar sobre a atividade de bombeiro. E essa atividade de incêndio, que é a atividade primordial do Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro ele foi criado para o combate a incêndio. As outras atividades foram sendo agregadas com o tempo. Mas essa nossa atividade primordial, às vezes, né, fica em segundo plano, né? Mas é bom sempre lembrar que nós fomos criados para combater incêndios. Verdade, isso é importante. Quando você fala em bombeiro, você enxerga o fogo, né? Você tem a menção logo na visão de fogo. E a gente vai começar aqui com o Coronel Marcílio, né? O senhor atuou aí na fase inicial da gente lá no ano 2000. Eu lembro bem que a gente tava saindo da escola ainda para querer saber o que é que eu ia ser quando crescesse, vamos dizer assim. E o senhor já estava na linha de frente de um combate a incêndio gigante no hipermercado, que veio a expor tantas coisas e tantas dificuldades da nossa instituição naquele período, né? E quais foram os desafios assim mais urgentes, né, que o senhor e a equipe do senhor naquele local enfrentou, né? Quais são, e principalmente, né, quando o bombeiro em 2000 lidava com a ausência de brigadistas, o combate inicial apenas sendo defensivo, a estrutura não era nem de longe, nem de perto, na verdade, o que a gente tem hoje. Como é que foi aquele aparato técnico e quais foram as dificuldades e desafios que o senhor enfrentou? Suzuki, eu vou te dizer, foi uma guerra, uma verdadeira guerra. Realmente não tínhamos brigadistas formados, não tínhamos aquela brigada que a gente fala aí, vocês entendem,
dos estabelecimentos. A gente podia muito ter contato com esse apoio, mas não tinha. E principalmente os equipamentos para adentrar o fogo, para dar aquele combate direto. E foi realmente, eu me achei com uma bomba nas mãos, com o pavio aceso na hora. Estávamos mais ou menos às meio-dia saindo do rancho, quando nós notamos aquela bola de fumaça e de fogo no horizonte. Eu não acreditei. Eu digo, rapaz, não era só um princípio de incêndio, porque o que é que nós tínhamos na época? Um ABT, né? Um AT, um ABT e um alto comando de área. E 2 unidades de resgate, que não condizia com o trem de socorro para esse tipo de combate. O material que vocês têm hoje, para a gente era sonho. Apesar de não ser tão distante a data. Nós falamos assim 25 anos, mas é uma data, um tempo, né, que já era um tempo de progressão para muitos outros corpos de bombeiros. E o nosso não, nós tivemos muitos problemas. Agora, uma coisa que me marcou muito nesse combate, foi realmente a tropa. A nossa tropa sempre foi, isso era maravilhoso. Porque eles adentraram, muitos estavam de folga e foram chegando, mas foi perverso o combate lá. Primeiro que nós não tínhamos capas de aproximações normais, boas, como essa de hoje. Tivemos problemas com mangueiras furadas, problemas com viaturas, acesso ao local, saqueadores também, eu posso dizer, talvez esteja fugindo um pouco do assunto, mas quando nós chegamos no local, tinha muitos saqueadores saqueando e nós ficamos ali naquele ponto perdido, né? E um problema também sério foi a deixada dos veículos dentro do estacionamento. Nós tivemos que quebrar vidros, empurrar, quer dizer, apesar de ter o pouco efetivo, tivemos que empregar esse efetivo para poder desobstruir a entrada das viaturas. E não tínhamos aquela tese que vocês têm hoje, não tínhamos o que o Coronel Kenzo, que eu estou puxando agora já para essa área aqui do atual, esse futuro, aqueles drones com câmeras técnicas, não temos nada. E ao chegarmos lá, nós deparamos com o fogo destruindo tudo, o pessoal se evadindo. Como eu já falei anteriormente, não tínhamos brigada lá no local, que eu acho interessantíssimo. Cada setor que tem assim o seu supermercado, sua fábrica, deveria ter uma brigada treinada pelo bombeiro, para poder já ir agilizando aquela parte. Não sei se vocês estão me entendendo, que quando o bombeiro chega lá, já está pelo menos agilizado alguma coisa, um combate mais, mas não tinha. Então a gente chegou lá, foi praticamente, fomos largados assim no inferno. Cadeia de comando também era uma coisa muito dificultosa, nossa comunicação não era uma comunicação completa mesmo, era só um rádiozinho que fugia sempre no ponto a ponto. E foi uma batalha, mas graças a Deus a tropa atendeu bem. Nós não precisamos fazer assim a pedido de imediato, mas eu me emocionei no momento. Eu, como capitão, me emocionava e me emocionei em ver os nossos bombeiros chegando com uniforme civil, com uniforme de passeio. E foram surgindo de todas as partes quando viram realmente que a situação estava fora de controle. O primeiro combate a chegar lá foi o tenente Valfrânio com a AT. Eu nunca vou me esquecer. Com a ABT. Eu nunca vou me esquecer quando ele passou o rádio para mim dizendo situação fora de controle, fora de controle. Foi quando eu vim tomar pé da situação. Aí me desloquei com o ACA, o nosso famoso ACA na época, Alto Comando de Área, e com os recursos de quê? De 4 soldados na guarnição, incluindo o condutor, eu como comandante de socorro, e chegamos lá, estava aquele inferno, porque ele não tinha condições. A falta de água foi uma coisa que realmente mas graças a Deus, tivemos muito apoio de unidades civis, de caminhões civis. A Polícia Militar também conseguiu nos ajudar bastante, criando uma via de acesso para os caminhões chegar ao local do sinistro, mas não foi tão fácil. E deixo aqui, né, a alegria de ver hoje o que vocês têm aí, como o bombeiro deu aquele salto de melhoria, de majestade em relação a 2000, né? 25 anos, quer dizer, se for analisar, não é um tempo tão extenso atrás, né? Porque em 25 anos, outros bombeiros já seriam considerados bombeiros de futuro, e o nosso ainda estava, né? Mas aconteceu e hoje eu vejo com muito orgulho o quanto vocês melhoraram, você, Buriti, Kenzo, e essa tropa que está aí, esse pessoal, essas cabeças novas, as novas gerações, e me dá muito prazer, mesmo estando aqui distante, mas não esqueço nada. Nosso aí, desse bombeiro, é maravilhoso. Comando, reviver esse momento aí é bem nostálgico para a gente que está aqui também, né? Porque eu vou dizer, até confessar para o senhor uma coisa particular minha, né? Eu lembro que eu estava no 2º ano da escola, do ensino médio, quando esse incêndio aconteceu, e querendo ou não, isso também foi um marco
para uma das profissões na época que eu vislumbrava seguir. E eu via que aquilo ali podia ser uma das profissões que eu iria querer seguir, né? Então, assim, saiba que o senhor também foi um exemplo para a gente. E uma coisa em comum que a gente percebe é o amor pela instituição. Vocês veem, alguém que atuou há 25 anos atrás, eu tenho certeza que esse amor pela profissão existe no coração de cada um aqui que trabalha na instituição. E como a gente falou, né, a linguagem é única. O senhor citou a tropa chegando, é a mesma coisa que acontece hoje em dia também, aquele amor para estar ali atuando e dando suporte para essa população. E daí a gente passar dessa fase inicial de carência de efetivo, de equipamentos, como o senhor já citou aí, a mangueira furada, tiveram problemas com caminhões. A linguagem, às vezes, acho que não foi nem tanto pela técnica atuação, mas sim pelo instinto de querer salvar, né? Todo bombeiro leva consigo. E a gente vê que nos anos 2005, 2011, a gente está aqui do lado com a figura que se destacou naquele período, né? Que comandou essas grandes ocorrências e que foi um marco, querendo ou não, para a nossa história, porque não só expôs algumas dificuldades, mas também pelo amor à profissão e pelo que enfrentava, se expressou de uma forma tão chamativa e do seu jeito, que veio a trazer também, querendo ou não, evoluções para a instituição. E aí eu estou falando disso sobre o Coronel Buriti, que está aqui com a gente, que no ano 2000 e 2011 teve aí a questão dos incêndios, né? Tanto que todo mundo acompanhou, acho que o Brasil todo, que está lá fora, do pavilhão de artesanato, do cheiro da terra, onde, inclusive, essas ocorrências, esse amor que foi além, né, da profissão e trouxeram consequências também pessoais e profissionais para ele, né? Mas nessa época, o que é que se enfrentava de problema? Falta de alvarás das instituições, carência ainda de brigadistas existia. Como é que isso era observado, né? Isso era um obstáculo ainda? E o que é que mudou da capacidade de resposta do bombeiro da época do Coronel Marcílio para a época que o senhor atuou nesses dois grandes incêndios? O Coronel Marcílio, ele comentou sobre o incêndio do Hiperbom Preço, da tropa, e aí eu queria lembrar alguns nomes, Coronel, que com certeza estavam com o senhor ali. Era na época, o Cabo Flávio, eu acho que estava com o senhor. Com certeza, sim. O Durval. Também. Eles não estão mais conosco, né? Eles estão em outro, né? Mas vale a pena lembrá-los. Mozart. Eu vou lembrar dos nomes que não sei se estavam com o senhor, mas com certeza estiveram em algum desses. Oliveira. Sargento Ataíde na época também. Sargento Oliveira, Sargento Manuel. Né? Que eles eram incansáveis no combate a incêndio. E eu fico assim, pensando se eu esqueci de alguém. Seara. Porque aí se eu for lembrar, tanta gente, Joselis, né? A gente tem um pessoal que não está mais com a gente, Renildo na época, que eram pessoas extremamente diferenciadas. Por que eu falo assim, são diferenciados? Porque naquela época realmente a gente não tinha essa estrutura toda, né? A gente foi se estruturando, dessa parte foi muito devagar, essa nossa estruturação. E assim, nos incêndios, como a Tenente Coronel Suzuki lembrou, do pavilhão do artesanato, que teve toda aquela repercussão, ali realmente foi tudo feito com coração, desabafo profissional, entendeu? A gente vivia de forma muito intensa o bombeiro, como o senhor viveu. O Kenzo era garoto, mas sabe disso, porque a tropa, todo mundo sabe quem é quem, coronel, todo mundo sabe quem é quem. Não adianta, pode passar 20 anos, 25 anos, 30 anos, né? Se o cara chega com 30 anos, muda qualquer coisa, todo mundo sabe, você não é assim, você está mudando, então não é o seu jeito. Então, assim, naquela época, a gente chegou, a tropa estava bem ativa no pavilhão do artesanato. Eu não posso esquecer, eu lembro dela, eu preciso lembrar dela, eu lembro dela falando, ela bem ativa, só com o capacete preto. A roupa era a gandola, a calça, aquela nossa caque, né? Parecia a gente parecia um saco de batata, e o capacete preto, não tá vindo o nome dela, mas ela estava muito ativa, ela estava comandando a primeira resposta, era uma sargento. Mísia. A Mísia. Falou dela, a Mísia era para toda a obra. Coronel Kenzo e Suzuki, tal, ela era muito ativa.
E estava tudo caminhando muito, muito, muito bem. E aí, eu tinha uma capa e o capacete que eu ganhei de presente. E estava tudo muito bem até a água acabar, coronel. A água acabou. Assim, eu queria que todo mundo entendesse que no incêndio a água ela pode realmente acabar. Né? Normalmente o bombeiro, quando tem grandes incêndios, nós temos hoje um backup, né? Uma segurança de água, de reabastecimento, mas a gente não deixa de solicitar apoio. Quando o negócio está muito grande, a gente utiliza e já prepara BRK, prepara tudo. Sempre errar por excesso e nunca por falta. E a gente tinha solicitado o apoio da prefeitura, eles estavam a caminho. E estava tudo bem controlado, Coronel Marcílio. De repente a água acaba. Aí para tudo. Aí a gente fica vendo realmente o fogo, ó, voltando, Kenzo. Tudo de novo, Coronel. Voltando, até a chegada do carro-pipa da prefeitura. Só que as pessoas veem, chegou o carro-pipa para ajudar o bombeiro. É normal chegar carro-pipa, chegar qualquer coisa com água que chegue, porque nós temos nossos caminhões que tem bomba, né? A bomba, igual uma bomba que você tem em casa, né? Você conecta, ela bota pressão, então joga água no caminhão, a gente tem a bomba. Então não é aquela coisa absurda, mas foi uma carga de estresse muito grande. E quando a água acabou, a população, você perder tudo o incêndio, eu costumo falar que o incêndio, né, não morreu ninguém, graças a Deus, morre gente no incêndio. Quando você tem tudo aquilo que você construiu, a sua casa, seu apartamento destruído, morre uma parte da pessoa. Graças a Deus ela está viva, né? Mas morre uma parte. É muito fácil a gente apagar, jogar água para todo lado, depois a gente vai embora, a gente volta para o quartel. Mas a pessoa fica com toda a casa dela, o apartamento, tudo que ela construiu fica destruído, fica para ela. A pessoa fica sem rumo, sem nada. Então as pessoas vendo tudo aquilo queimando, Suzuki, e o bombeiro parado, a gente não tinha muito o que fazer, era esperar ir para ali, para cá, e criou aquela revolta, e a tropa começou a me cobrar, Coronel, o senhor vai deixar? O senhor não vai falar nada? E eu falei, calma, e o senhor não vai falar nada, Major, o senhor não vai fazer nada. Falou, calma, tenham calma. E aí voltou a água, eu falei, vamos combater o incêndio. E aí quando combateu o incêndio, ficou tudo bem equilibrado, sob controle. A pessoa quer falar muito com você. Eu falei, agora sim, reúne todo mundo. Eu só converso se for com todo mundo de uma vez. Pronto, e comecei a falar com o meu jeito que eu falo às vezes, né? Só que aí a gente foi se empolgando um pouco mais, né, Coronel Marcílio? Né? A gente foi ficando mais indignado. Aí vem aquela questão da fala da tropa. Pô, a gente realmente é apaixonado pela profissão. Quando a gente vê um caminhão de bombeiro novo, a gente fica babando, entendeu? Chegou um caminhão novo de bombeiro, a gente, tá doido pra vê-lo. Os caminhões hoje são reluzentes, são bonitos pra caramba, cheio de luzes. O painel de controle das bombas é pra você ficar parece aqueles filmes americanos que a gente tá vivendo. Só que naquela época teve esse problema. E aí tudo que aconteceu, como a Coronel Suzuki falou, são as consequências de tudo aquilo que a gente faz. Não adianta você falar, brigar e depois ficar chorando pelos cantos. Fez, assuma e toca a bola para frente. E aí, logo, anos depois, né, veio acho que da Gaivota, foi o da Gaivota. Esse foi engraçado também, viu, Coronel? Pelo seguinte, Kenzo, eu tava de coordenador, só que eu tava de supervisor, eu era tenente-coronel. Só que de supervisor, eu falei, rapaz, minha vida tá muito parada, eu vou dar uma rodada com a viatura do bombeiro. E aí eu peguei qual é o nome daquele tratorzinho que a gente tinha? Aquele jipinho que dava problema que só. A Marruá. Eu peguei, ninguém gostava da Marruá, ninguém queria, ela não passava de 80 km por hora, mas eu gostava da bichinha. Quando eu não gosto de alguém, eu gosto da pessoa. Aí eu peguei a Amarok e falei, vou rodar. Peguei o rádio e comecei a rodar. Aí parei na sede do Batalhão de Salvamento Aquático, que na época era eu acho que era um posto só de bombeiro, não era nem o subgrupamento ambiental mais na época. E eu parei ali para conversar quando o rádio cantou um grande incêndio no centro. Isso já estava anoitecendo, horário bom, sem trânsito. E eu falei, eu vou lá. Igualzinho que o senhor fez. Quando eu tô ali passando pela Pajuçara para pegar o trilho do trem ali, o início, onde tem aquele trenzinho que anda, né, o início ali da estação do Jaraguá,
Aí eu vejo aquela fumaça, aquele negócio, e eu na marruá, eu falei, rapaz, eu não vou resolver nada nessa marruá, não. E a tropa já tinha partido. Eu falei, sabe de uma coisa? Tocou alguma coisa no meu coração. Na minha vida, para falar a verdade, eu sempre falei que tudo na minha vida sempre foi sorte. Né? Depois que lá para os 47 anos, que eu falei, não, eu sempre fui abençoado por Deus. E naquele momento eu falei, eu não vou resolver nada com esse caminhãozinho. Eu vou buscar a escada mecânica. Eu dirigia mesmo aquela escada, passeava com ela para todo lugar, falei, vou testá-la, vai ser agora. Aí desviei e fui pro quartel, o incêndio pegando fogo, a tropa chegando. E aí eu peguei a escada mecânica, liguei a bichona, liguei tudo que era luz também. Luz do lado, luz para iluminar, liguei tudo. Liguei a sirene, a fadó e saí dirigindo a bichona. Param, param. E aí para entrar no centro, quando eu vou entrar no centro, a cancela não estava aberta. Melhor ainda. Aí eu fui embora e indo em direção ao incêndio. Quando eu cheguei perto, eu virei à esquerda. Estacionei bem em frente aonde estava pegando. Estacionei a escada e aí eu lembro que eu vi até um pessoal da rádio patrulha e das motos saindo de dentro do incêndio com uma pessoa. O pessoal estava saindo. Eu estava sozinho para operar. Eu peguei um cara da Rocan e falei, ó, o painel é isso aqui. Eu vou estabilizar a escada, você só vai empurrar isso para cima, ficar me olhando lá em cima, que eu vou subir. Aí ele, beleza, não tinha chegado ninguém, a tropa já combatendo pelo lado. E aí o cara que me subiu na escada mecânica, eu pairei ela, subi, botei uns 35 metros, subi lá na ponta. Quando eu vi aquilo, aí eu falei, rapaz, é um quarteirão inteiro. Se a gente não parar, isso aqui vai ser um quarteirão inteiro. Aí eu desci, aí eu lembro que hoje é o Major Vasconcelos, era tenente, a gente se reuniu e falou, um por esse lado, um para aquele lado, entendeu? E vamos... Os hidrantes estavam funcionando, o hidrante que estava perto de onde eu parei a escada mecânica estava funcionando ó, com água que só. Eu não sofri como o senhor sofreu não, viu, nesse dia com falta de água. Tanto é que eu amanheci o dia, eu virei a noite todinha lá em cima, jogando água de cima da escada mecânica no fogo. No início, quando a água chegava, ela nem chegava, ela evaporava com o calor. O Major Vasconcelos, o Major Jorge Luiz do outro lado, não eram majores, eram tenentes perfeitos, cercaram, conseguiram água. Os garotos que foram chegando são muito bons, né? Então foi um negócio que foi bem legal. Amanhecemos o dia, foi a noite todinha, de umas 7h30 da noite até o amanhecer nisso. Vale até lembrar que Coronel Marcílio, Coronel Suzuki, Coronel Kenzo, a gente está aguardando, está em movimentação, a licitação de uma nova escada mecânica. Nós estamos sem escada mecânica. Nenhuma das duas funcionam mais. Não por culpa do bombeiro. Entendeu? O bombeiro de Alagoas sofreu o que o bombeiro do Brasil todo sofreu. Compraram uma escada muito legal, só que a empresa que vendeu para São Paulo, Brasília, Alagoas, a empresa simplesmente faliu. Entendeu? Uma escada mecânica que é o robô. Essas escadas, elas são igual robô, gente. É igual um avião desses militares. Ela é cheia de sensores. Tudo é sensor nela, de segurança. Porque é uma coisa absurda. Né? Mas estamos agora torcendo, né? Tá sob o comando do governo do estado para a gente licitar uma nova escada, que é uma viatura muito importante para ser utilizada. Então, a história foi bem legal, né? Já era um bombeiro mais equipado, eu fui dirigindo uma escada, Suzuki, que é 3,5 milhões de reais, 3 milhões. É mais cara do que um helicóptero, entendeu? Nós tínhamos duas. Então eu fui dirigir, no outro dia que eu vi, eu bati com ela e não vi. Na hora que eu fiz a curva, a traseirinha dela bateu num protetor do centro da cidade, né? Aí o Ceará na época falou, não, isso aqui a gente conserta fácil. E aí já era uma outra estrutura, né? A garotada já tinha água, tinham mais viaturas, né? E a gente foi caminhando para um novo ponto, uma nova realidade, que aí o Coronel Kenzo vai comentar, mas que eu posso adiantar. Nós vivemos hoje uma coisa absurda. Eu posso falar nem só, Coronel Suzuki, na área do incêndio. Na área do salvamento, Coronel Marcílio, eu dou instrução de salvamento à altura, como eu dei para a última turma de soldados, para os oficiais. Eu tenho material agulha de salvamento. Eu paro uma viatura, Coronel Marcílio, carregada de corda,
de ferragens de salvamento, sem precisar tirar da viatura que tá na operação. Eu paro uma viatura com equipamento, eu tiro corda do plástico para dar instrução, enquanto as viaturas ordinárias, as que estão prontas para comprar, estão todas equipadas. Aí o Kenzo vai falar que o Kenzo é o comandante do batalhão de bombeiros militares de incêndio, né? E hoje a gente tem naves espaciais. Eu fui para um incêndio ano passado, que foi nessa mesma empresa que pegou fogo. Eu também fui para esse incêndio ano passado. Aí eu ficava babando o Coronel Marcílio, os caminhões, eles parados com as gavetas todas abertas, aquela luz fluorescente dentro, a bomba toda digital, o caminhão funcionando, as luzes, igual filme americano, pô, igual filme americano, mó barato. Então, é uma nova realidade que aí o Coronel Kenzo, aí a gente tá falando assim, para o Coronel Marcílio, aí depois vem eu, aí penso, daqui a pouco o pessoal tá pensando que o senhor tem 70 anos, eu 60 e o Kenzo tem 20, entendeu? Tá, não é assim também não, viu? O Kenzo eu gostei, que é na mesma idade, gostei. Então agora eu volto aí com a Coronel Suzuki, foi mais ou menos uma história bem legal. A história dos bombeiros militares são histórias bem legais, né? Quem vive a carreira de maneira efetiva, que vibra, que se emociona, que se contagia, entendeu? Que sempre enche a boca para falar, que se arrepia até hoje com a Fadó, entendeu? Param, que quando você tá deitado num apartamento que passa uma Fadó, você já fica, o que será que tá acontecendo? Então é uma profissão que ela é contagiante, por isso que eu gosto de falar pra garotada, faça, entre pra corporação, estude, vale a pena. Vou repetir, independente dos problemas que a gente tem, realidade política, o Corpo de Bombeiros Militar, a instituição Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, ela pertence ao povo, a instituição ela é grandiosa e muito maior até do que seus próprios integrantes. Concordo plenamente, Buriti, com o que você está dizendo aí, concordo plenamente, tem que ser assim mesmo. Não adianta você pensar em instituição, em nada, tudo tem que ser isso mesmo. E é isso que dá certo, no final tudo dá certo por causa desse fator que você elencou aí agora. E essas falas que vocês estão vendo aí e ouvindo, né? Isso só reforça o que a gente iniciou, né? Que é aquela questão do amor pela nossa profissão, a evolução da instituição durante esses 25 anos que a gente está deixando aqui bem nítido para vocês, né? Ver a evolução da atuação do Coronel Marcílio com mangueiras furadas, com efetivo sem ter técnica, para uma atuação do Coronel Buriti à frente de duas grandes ocorrências. E quem aí não lembra, né? E o capacete, era meu ou era dele? Né? Então, assim, são coisas que marcam a nossa história, né? E realmente ela molda o que é o Corpo de Bombeiros hoje. E essa evolução não se dá apenas pelo tempo, né? A gente sabe que existe uma coisa chamada taxa de bombeiros, que vocês estão aí em casa, estão ouvindo o que é isso, e ela é primordial para que toda essa evolução aconteça. Saber que essa taxa não é simplesmente mais uma taxa, ela realmente salva vidas, ela é 100% revertida para salvar quem está na rua e em casa sendo protegido também por todos nós, né? E falando nessa evolução, a gente está chegando aí no ano 2025, Tenente Coronel Kenzo, comandante do batalhão de incêndio, né, nosso atual. Mas assim, quem não sabe, Kenzo também já foi soldado. Então ele não entrou na mesma turma que eu entrei, né? A gente entrou em 2003, mas ele já estava aqui um pouquinho antes, né? Então me fala aqui, Kenzo, você, nesses incêndios citados, como 2000, Coronel Marcílio atuou, 2005, você já estava aqui, você conseguiu atuar nesses grandes incêndios. O que é que você me fala de lembranças dessa época? Eu entrei na corporação em 2002. Eu até acredito que por conta do incêndio lá no supermercado, né, que teve a iniciativa do Estado de fazer mais um concurso, né? E aí em 2002 eu entrei. E voltando aqui para o incêndio que o Coronel Marcílio participou, até hoje ele é impactante, né, para quem lembra dele, porque no local do incêndio, lá no supermercado, não tem mais nada, continua do mesmo jeito lá. Exato. Um galpão abandonado, né, de uma edificação que teve um incêndio lá que foi queimado, e permanece essa mancha na cidade aí, e toda vez que a gente passa pelo centro, a gente olha, né, e relembra, porque continua do mesmo jeito lá, que quando o senhor saiu da ocorrência, lá daquele supermercado, continua do mesmo jeito lá. 25 anos do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então, não tem como a gente passar por ali e não lembrar desse incêndio, né? Eu entrei em 2002 e nos incêndios de 2005, né? Eu já tinha voltado como aspirante aqui
E eu acho que eu estava no interior nessa época, estava trabalhando no interior já. Mas aí nos incêndios recentes, né, vale a gente também ressaltar a evolução que teve a segurança contra incêndio, né? Que a diretoria de atividades técnicas tem vistoriado, fiscalizado, né? Investido bastante nisso e com isso a gente conseguiu diminuir bastante a quantidade de incêndios grandes, né? E essa importância de ter uma edificação com os preventivos mínimos necessários, como brigada, extintores, hidrantes, luminária, sinalização, né? Se todas as edificações procurarem regularizar, o seu alvará de vistoria, né? Procurarem ter os seus preventivos em manutenção em dia também, né? Diminui bastante a quantidade de incêndios. Infelizmente, nesse último que eu participei, que acho que teve grande repercussão, a edificação não tinha essa preocupação com segurança, né? Por isso que ele se alastrou desse jeito, né? Ano passado também teve incêndio na mesma indústria. Tá, essa eu fui. Ela também não estava, a indústria ela tinha sido notificada várias vezes pelo bombeiro, né? Infelizmente o bombeiro não tem a ferramenta, né, para poder cobrar de uma maneira mais efetiva, mas também não cabe ao bombeiro essa parte fica com a parte mais para o Estado, né? Mas a gente faz a nossa parte. A gente notifica. E a partir do momento que a gente notifica, a empresa sabe, entendeu? E o bombeiro fica extremamente coberto para qualquer coisa. Os órgãos competentes, né? E fica no aguardo, né? E só vai lá atuar depois, né? E vai atuar depois, infelizmente. Mas nesse caso específico a gente tinha vários recursos, né? Como câmeras térmicas, né? Que a gente ficou durante o incêndio todo fazendo o contorno do perímetro para poder avaliar se aquele calor estava sendo propagado para as outras indústrias do lado, porque ali era um complexo industrial, né? Que a carga de incêndio das indústrias vizinhas era maior, igual ou maior do que assim do... Coronel Marcílio, drone, câmera térmica, eles conseguem ver quem está dentro, se o incêndio vai propagar para o outro lado, são técnicas de combate ofensivo, defensivo, exato. Entendeu? Então é uma estrutura... Os bombeiros com seu EPI individualizado, né? Todo mundo tem a sua capa de incêndio, né? Individualizado, né? Eu queria que você explicasse pra gente aqui o que é essa câmera térmica, pra quem tá ouvindo, né? Falar o quê? Porque ela mede temperatura, o que é isso? O que é essa câmera térmica? A câmera térmica, a gente aponta ela pro incêndio, aponta ela para alguma estrutura, ela vai me dizer qual a temperatura que está lá, né? Eu consigo enxergar aonde o calor está chegando, né? Não só o fogo, né? Consegue ver uma pessoa se tiver, né? Consigo rastrear pessoas, né? Objetos e é uma ferramenta muito importante para o bombeiro fazer esse monitoramento do incêndio, saber para onde ele está evoluindo, se o resfriamento que a gente está aplicando em um acesso à estrutura, se ele está sendo eficaz ou não, né? Se aquele incêndio tem probabilidade de se propagar para a edificação vizinha ou não, o auxílio da câmera térmica ajuda bastante. Bem igual o senhor, hein, comandante Marcílio? E também quanto ao suprimento de água, né, a gente não teve problema, né? Eu acho que um pouco antes, né, a CETEP de incêndio, né, ela passou fez um nivelamento com todo o estado, passando como as viaturas do bombeiro, já que agora a gente tem possibilidade de fazer sistema de suprimento de água para que a água não... Explica aqui essa questão do CETEP. Que é a CETEP, para as pessoas entenderem. A CETEP é um centro de ensino e de pesquisa que o bombeiro tem para cada área de atuação. Tem o centro de ensino e pesquisa para a área de incêndio, de salvamento em altura, salvamento terrestre, de APH. Para cada área do bombeiro, a gente tem um centro de ensino e pesquisa onde os militares têm militares exclusivos para essa área, né? Exclusivos não, né? Eles têm um encargo, né? Um encargo que eles divulgam e promovem a área do bombeiro. Aí a CETEP de incêndio, ela fez um nivelamento, né? Explicando como, durante a ocorrência, a gente fazer o suprimento de água para que a água não acabe, né? Fica uma viatura estacionária, né? E as outras vão abastecendo ela. E se tiver alguma viatura também, ou da prefeitura, ou da defesa civil, que venha a corporar, ela entra nesse sistema e a água nunca vai acabar, né? No incêndio. Também a gente, hoje, né? Quando eu assumi o batalhão de incêndio, a gente entrou em contato com a BRK, fizemos uma reunião lá,
passamos o número de emergência lá para a central e se tiver algum incêndio que tem algum hidrante em funcionamento próximo, que hoje em dia a gente tem vários hidrantes na cidade em condições de fornecer água suficiente para um incêndio, a BRK tem condições de remanejar a malha da cidade para direcionar para aquele hidrante, para que naquele hidrante tenha uma vazão e tenha a quantidade de água necessária, né? Ela pode cortar de alguns bairros, né, para naquele bairro ali que esteja tendo o incêndio naquele hidrante, a gente tem um fluxo de água para a viatura. É super interessante, não sabia disso, ó. Muito, muito bom. Então, para quem está visualizando, ouvindo aí, se existem vários hidrantes na cidade, mas um sinistro aconteceu, vamos supor, no bairro do Farol. Então, a empresa, né, de fornecimento de água, ela consegue, vamos fazer assim, desacionar alguns extintores que estão mais longe para focar a vazão apenas naquele bairro. Isso é super interessante, até para evitar falta de água, como a gente já citou aqui, né, nos incêndios. Aí a central do bombeiro, ele tem um contato da pessoa lá que fica também em regime de atendimento 24 horas da BRK, né? Se tiver algum sinistro que precise de uma vazão de um determinado hidrante, ele só vai lá informar qual hidrante e ele faz esse remanejamento aí da rede hidráulica da cidade. Se tivesse sistema no meu tempo. No meu tempo, esse sistema era comparado o quê? A gente tinha que entrar em contato por telefone com a IGAL, que era a detentora dos caminhões de água. O BPTran tinha que traçar a rota dos caminhões para chegar aí. E sem contar com as falhas no rádio, falhas de comunicação. Também quero aqui abrir um parênteses para nossas comunicadoras da época, Marcileide, Gilza, Verônica e outros, que realmente eram pessoas, viu? Sargento Tavares, Sargento aquele Chagas era uma parceria de comunicação fora de série. Fazia verdadeiro milagre com o rádio. Agora vocês imaginem, diante de uma situação dessa que o Kenzo falou aí, frisou, vocês teriam esse aparato todo, essa tecnologia nova, esse implantação desse sistema aí. Isso para mim é uma alegria, é maravilhoso. No meu tempo não tinha como, ou o caminhão vinha de qualquer jeito, ou não tinha água. E o tempo demora, e às vezes você chegava no hidrante que você acionava, ele saía só pó de ferrugem. Mesmo constando no sistema como estava com água, com vazão normal. Não tinha. Então, aquele percurso do caminhão até aquele hidrante, ali acabava com toda a operação. Acabava, que era de 10 a 15 minutos. Nós contávamos, então, na época, com a antiga Braskem, que na época era Salgema, que ela tinha um sistema de abastecimento, que ela abastecia, parece que 30 mil litros, em questão de 1 minuto. Era um sistema que eles tinham lá, que era capaz até de detonar o caminhão, que era de vazão direto em cima. Mas até o caminhão deslocado, ir para Bom Preço, para Braskem, voltar com o trânsito, com pessoas barrando a viatura e tudo mais, a gente já estava com a chama totalmente reacendida, com o perigo de se expandir o incêndio para outras lojas, que o nosso grande perigo ali era realmente não deixar o incêndio se expandir, né, as chamas para as outras lojas. A gente cercou o quarteirão e foi difícil, mas graças a Deus a tropa ajudou muito. Os companheiros de farda que chegaram e tu tem uma ideia, vocês terem uma ideia, tinha deles que estavam em médicos com as famílias, estavam em dentistas ali próximo, só em ouvir a notícia, correram para lá, não tinha, era uma coisa fora de série. Chegavam lá, se apresentavam, eu dizia, liberdade de ação, como eu dizia sempre com o Buriti, quando era aspirante, Buriti, liberdade de ação, você é o cabeça de área, vai embora, liberdade de ação. Porque eu sabia que quando eu chegasse lá, ele já tinha atingido 50% do sinistro, ele já estava dominando. Tinha que ser assim mesmo. Aí, sabe, Kenzo, parabéns, Kenzo, viu? Se foi você que implantou esse sistema aí, eu não sei, a sua equipe. Graças a Deus a gente está vendo a progressão, o progresso chegando, está vendo, como também a assessoria de comunicação. Quando é que nós tínhamos uma assessoria de comunicação para divulgar, para poder mostrar o nosso trabalho? Porque muita gente criticava. O bombeiro não tem isso, o bombeiro não faz nada, o bombeiro só faz dormir. Por quê? Falta de comunicação. Não é, eu entendo que não é o bombeiro, como o Buriti chegou lá e teve que externar aquele momento de angústia dele, certo? Tem que ter assessoria de comunicação. Eu entendo a sua parte, Buriti, porque na hora dá vontade do cara explodir mesmo. Porque você quer combater, você está ali com aquela força, aquele amor, mas sempre tem a parte política, aquela parte, né? E outras partes que a gente sabe que não convém agora, né? Tá tratando desse pó de salve. Mas realmente importante o sistema Kenzo. Parabéns, viu? Parabéns a você e toda a equipe, a equipe que implantou isso aí, isso é maravilhoso. Viu? O nosso trabalho, né, no batalhão, do bombeiro como um todo, né, nunca é individual, é sempre a equipe, né? Então agradeço bastante o meu batalhão lá, que tem se esforçado bastante para cumprir
as demandas, as demandas da gente lá. E a gente aqui vai aprofundar agora, mais ainda, né, nessa linha do tempo, né, com uma dinâmica, tá certo? Uma dinâmica comparativa. Eu vou citar aqui alguns itens e vocês vão destacar, entre vocês, né, o seguinte, eu vou dizer lá, Coronel Marcílio, ano 2000. O combate do hipermercado foi estritamente defensivo, o que impedia a transição para um combate ofensivo naquela estrutura. Suzuki, como você falou, frisou aí, o combate foi praticamente como você falou. A gente não tinha como adentrar, assim, devido ao material, não ter as capas de aproximação, não ter adentrar de imediato. Eu lembro que o então falecido, na época, Major, hoje falecido como Coronel Major Salles, tentou adentrar e quase que comprometeu a guarnição, para poder derrubar paredes e outras coisas mais, porque a gente não tinha, era só chegar, praticamente olhar e tentar controlar para que não se expandisse. O combate era esse, era água montando mangueira, indo para cima e não tinha esses recursos de maneira nenhuma, certo? E a gente sabia que a vontade era estar lá combatendo, era estar inspecionando, era estar dentro do fogo mesmo ali, mas não tinha. Como o Buriti frisou aí, nossas fardas, nossos equipamentos de líquido, não tínhamos aquelas capas de combate. Os capacetes eram aqueles capacetes pretos que parecia mais um castigo na cabeça. Tentava, não protegia de nada. Não protegia. Os coturnos não tinham solado anti-chama nem nada. Hoje, realmente, meu Deus do céu. Hoje eu comparo vocês, de certeza, sem apologia nenhuma, sem utopia nenhuma, com os bombeiros daqui. Eu tenho visitado muitos bombeiros daqui, muitas brigadas. Pouco tempo estive na Brigada 54, estive na 51, que foi aqui, deu o primeiro combate no Trade Center. Eu fico olhando equipamentos que quando eu vou aí visitar no quartel, eu vejo aí também equipamentos. Eu vejo do mesmo, até a mesma marca. E viaturas também que não estão assim, não estão nada aquém das daqui. Viaturas daqui que eles usam são caminhões antigos, aqueles Max, mas com a mecânica totalmente moderna, né? Eles têm a patronização de viaturas antigas, mas com a mecânica moderna. Mas o que eu vejo aí de equipamentos, a gente tem aqui também. Posso até fazer depois uma visão para você de tudo que a gente encontra aqui, que eu estou sempre visitando. Eu estou dando umas consultorias aqui de salvamento aquático, de vez em quando, alguma coisa assim para melhorar o cash. E realmente a gente está numa situação, eu considero agora uma situação boa do Mobília. Claro que enquanto puder melhorar, melhor, né? Como diz o Buriti, sempre é melhor pecar por excesso, né? Mas é isso, o que eu penso é isso. E daí, Coronel Buriti, 2005, 2011. Na sua época de atuação, né? Nesses grandes incêndios que a gente está falando, o aprimoramento em treinamento e capacitação permitiu combate ofensivo em grandes incêndios? Olha, em 2005 e em 2011, 2005 não, 2005 o bombeiro, porque o bombeiro até então, o combate a incêndio, né, para o bombeiro é jogar água no fogo, né, jogar água no fogo. Então, em 2005 a gente pegava as linhas de mangueira, né, e jogava água no fogo. Né? 2011, o bombeiro já começou a trabalhar de uma forma mais técnica, né, analisando a cena. A gente tinha uma escada mecânica, uma visão aérea do que estava acontecendo. A gente lá de cima tinha noção de como ia traçar a estratégia de combate. Então funcionou muito bem. Né? Quanto mais tecnologia, melhor. Hoje nós temos os containers de treinamento. Hoje o bombeiro, Coronel Marcílio, a gente apagava o fogo no apartamento, pelas escadas do prédio desciam as coisas das pessoas, entendeu? Descia a roupa, descia tudo, ele jogava água, era apagar o fogo. Né? Hoje o bombeiro ele combate o incêndio de uma forma toda técnica. A água da quantidade necessária. Né? Eles conseguem dominar o fogo como se o fogo estivesse vivo. Eles conseguem desviar, o fogo está aqui, vamos desviar ele para lá. Eles conseguem fazer isso, né? Através de estratégias, né, de combate ofensivo, defensivo. Eles estudam o fogo, eles simulam nos containers, nos simuladores, situações. Né? Então, sem dúvida alguma, hoje, né, nós estamos em outro patamar. 2011 foi o início dessa ideia, né, de que o fogo tem que ser estudado, de que o fogo tem que ser trabalhado, o combate deve ser feito de forma estratégica,
né? Como se fosse numa guerra. Então, senta, traça, vai ser assim, assim. Só que tem que ser de maneira rápida ali na hora da zona quente, né? Da emergência, da ocorrência, né? Então, assim, são evoluções que são naturais, né? São evoluções naturais que vão acontecendo. Aconteceram na medicina, né? Antigamente, o afogado, eles... Há muito tempo atrás, as fotos da medicina, né? O afogado, engoliu água, tá afogado. Eles amarravam o pé do cara numa árvore e botavam o cara de cabeça para baixo, porque se imaginava que era assim que se curava o afogamento, né? E o tempo foi passando, né? As pessoas forçavam o vômito, que se engoliu água tem que sair. Hoje a gente já tem, né, toda aquela posição lateral de segurança, evite o vômito, né? Então tudo são evoluções com a medicina. Agora mesmo, Coronel Marcílio, a American Association, né, que controla RCP, já mudou, né, o protocolo do desengasgo em criança, né? Então, assim... Perfeito. Então, são evoluções que a gente tem que acompanhar. Aqui no Bombeiro as evoluções, elas vão acontecendo, a gente vai acompanhando, principalmente essa garotada que está mais ativa, né? O Kenzo, o Tenente Coronel Kenzo, ele comanda um batalhão de militares de incêndio. Então ele tem que acompanhar a tecnologia. Quem comanda o batalhão de busca e salvamento tem que... Salvamento veicular, almofadas pneumáticas, drones. O bombeiro formou 25, há um mês atrás, 25 operadores de drone. Está formando semana que vem mais 30, né? Para operar os drones. É uma coisa absurda você ter uma visão do que está acontecendo, né? Então, assim, tudo são evoluções naturais que vão melhorando cada vez mais o atendimento a ocorrências, né, principalmente ocorrências de incêndio. Kenzo, 2025, estamos nele, né? E hoje, o que é que define a decisão rápida entre a técnica, tática, ofensiva e defensiva no combate a incêndio? O combate ofensivo a incêndio tem uma técnica bem oportuna, né? O bombeiro tem que chegar antes do incêndio estar... antes de ter tomado toda a edificação, né? Não pode ter risco de colapso de estrutura, né? O bombeiro tem que ter os equipamentos necessários para fazer o combate ofensivo e a tropa tem que estar treinada, né? Para isso. Então, se eu conseguir ter tudo isso, eu faço o combate ofensivo, né? Se faltar se tiver algum desses casos não tiver, né? Ou tiver algum risco, eu ainda assim opta pelo defensivo, né? Só para tentar facilitar, até para o entendimento, Coronel Suzuki, tenta falar de uma maneira bem simples para quem assistir, né? O que é o combate ofensivo? Porque senão o cara vai pensar que combate ofensivo, o cara olha pro fogo, sai rodando a mão lá para dentro do fogo, morre queimado. Entendeu? Então, assim, de uma maneira bem simples. O combate ofensivo é aquele que o bombeiro adentra na edificação, né? E vai jogar água lá onde tem o foco de incêndio, né? Bota a roupa, sai rastejando. Bota a roupa, não liga a água logo direto, né? Vai com a mangueira, entra nos cômodos da casa e vai até o armário que está pegando fogo e joga água só no armário lá. Uhum. E aí ele combate o incêndio mais efetivo, com menos uso de água, né? Com menos dano para a população, para a edificação. Perfeito. E mais rápido também, né? Quando tiver algum problema que tem risco de desabamento da edificação, aí o bombeiro não vai poder entrar na edificação, né? Óbvio, uhum. Né? Porque ele vai ter o risco da própria vida ali. Aí ele vai optar pelo incêndio, o combate defensivo. Mesmo nosso julgamento sendo pelo risco da própria vida. A gente tem que evitar, obviamente, que nossos bombeiros, eles tenham... A gente arrisca muito para salvar muito. Exato. E arrisca pouco para salvar pouco, né? Porque às vezes você imagina, a estrutura tá segura, mas a gente não tá lá dentro da estrutura para sair. Você não tá segura, dá para entrar, entrou e não tava segura. Pode acontecer. Mas tem alguns sinais, né, que a gente observa sempre, né, estruturais para saber se a edificação se pode ou não avançar. Mas é lógico, se tiver uma estrutura colapsando ou quase e tiver uma vítima lá dentro, aí muda, né? Não tem nem como questionar se vai entrar ou se não vai. Isso. Então a gente já vê aí 3 comparativos. Numa época que só existia praticamente combate defensivo, porque equipamentos,
efetivo, tudo dificultava, né, esse tipo de combate ofensivo. A gente chega no momento em que o ofensivo já vai se tornando e transformando para o defensivo, no caso, para um ofensivo, com as especializações, os equipamentos chegando, e hoje a gente consegue atuar rápido e definindo qual técnica vai utilizar baseado no que está lá na cena. Comparando agora esses 25 anos de diferença, né, no quesito comando e integração. Coronel Marcílio, como era a cadeia de comando e integração entre os órgãos, né? A gente vê aí Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, no calor do momento. Como é que isso funcionava sem a comunicação digital de hoje? Coronel Suzuki, na época, era precário demais. Era precário porque os rádios falhavam, certo? Os próprios oficiais superiores, às vezes, não conseguiam se entender em relação à comunicação. Os órgãos também, como você fala, Defesa Civil, vamos dizer assim, Polícia Militar, não tinha um sistema que há bem pouco tempo foi implantado, né? Que é todos os órgãos juntos ali numa sala. Isso hoje, para mim, é um ponto de vista mesmo, né? Desde quando eu estava nativo ainda. É muito importante. Porque quando entrar a ocorrência, estando ali bombeiro, polícia e todo mundo junto ali naquela central de atendimento, a coisa eu acho que tende a fluir, entendeu? Porque vai se concretizando as ideias e passando por outro. E nós tínhamos só a nossa operadora de rádio lá, certo? A cadeia de comando, como aconteceu comigo no incêndio do IP. Eu estava como comandante de socorro, um pouco mais. Chegou o comandante geral e ele tomou o comando, e normal, porque ele é a maior autoridade no local, e começou a desfazer toda aquela já tão precária escalação que a gente fez. Ele começou a mudar, sabe? E era difícil. Nunca foi boa, não, era difícil. Fez o rádio falhar, você pedia, tentando falar diretamente com a PM, no caso dos saqueadores que eu frisei aí anteriormente, não conseguia rápido, de imediato, não tem esse lance de hoje que tem aí que você já está lá junto, o próprio operador da mesa do bombeiro já passa para o operador do Copom, que está fazendo necessário um apoio daquela guarnição lá do Papa Mike, e também caminhões de água de outras secretarias, Defesa Civil. A Defesa Civil realmente ainda era integrada, que era na época o Coronel Nunes, né? Coronel Edson, e chegavam junto, tinha aquela, mais assim, no tocante, a uma implantação de comandos, de reunir, de discutir ali, não tinha. Eu digo assim, abertamente, eu não tenho medo, posso ser até ser punido mesmo na reserva. Mas não tinha, era cada um por si e Deus por todos, certo? E sempre chegava aquele oficial de maior patente, que não era o caso, eu digo aqui, não sei porque estou na sua experiência sobre isso, nunca foi o caso meu e seu, que a gente nunca teve isso, mas aí desandava todo o serviço. Desandava, porque às vezes começava a brotar ali o estrelismo. Você traçava uma linha de ação para adentrar aquele sinistro, o outro chegava, não, eu sou mais antigo, eu quero assim. Isso não existe, a gente sabe que não existe isso. Por isso que eu sempre dei ao Buriti liberdade de ação, porque eu sabia que o Buriti era preparado e estava ali à frente, ia e pronto. E quando eu chegasse lá, eu tinha certeza que alguma coisa já tinha feito, alguma coisa já estava ali traçada para a gente. Então, não sei se vocês estão me fazendo entender bem, né, sobre em relação a esse contexto aí. Mas não existia essa cadeia de comando que eu vejo que existe hoje. Entre vocês aí, entre esses novos que... Porque eu já estou vendo que existe na atualidade isso aí, devido a até esse processo que o cliente falou aí anterior. De ter também realmente essa cadeia de cada um coordena a sua área e todo mundo se entende ali, se junta e pronto. E o bombeiro tem que ser isso. Tem que ser coordenação, tem que ser integração. Não pode haver partes fragmentadas, não existe isso. Não existe jeito nenhum. Aí, levando em consideração ainda a falta de equipamento que nós tínhamos na época, a falta de apoio, tanto das autoridades civis, militares e públicas também. Ainda tínhamos dentro da nossa própria corporação pessoas que, entendeu? Assim, que não eram na corporação, mas tentavam se inserir no contexto da corporação, não para ajudar, mas para prejudicar. Aí ficava difícil e as críticas eram grandes, tanto que após aquele incêndio do IP, as críticas foram tantas em cima do coronel na época, o senhor Coronel Almeida, Antônio Campos de Almeida, que realmente deu certo, porque dali para frente a tendência foi a chegar equipamento do bombeiro, a olhar o bombeiro com um outro ângulo de visão, que viram que realmente o bombeiro era raça, não era equipamento, não era técnica, porque era raça, porque você combateu um incêndio no porto daquele, com
2 mil litros de água de um AT, de um ACA, do Alto Comando de Área, com mais 3 mil litros de água, vamos lá, 5 mil litros, e 10 mil litros de água de um caminhão, não tinha condições, não tinha. E daí então começaram a melhorar. Eu entendi que uma das coisas boas, né? Não boa, mas assim que foi acessível e bom para o bombeiro, daquele incêndio do IPE, foi que depois de lá eles começaram a entender que tinha que se integrar, tinha que se unir, tinha que se juntar para ajudar o bombeiro, de uma maneira ou de outra. Taxa de incêndio, não sei como foi, se foi implantada logo depois, não lembro. Eu já estou com 6.0, já a cabeça já está meio falha. Mas que realmente muita coisa boa aconteceu depois daquele sinistro, aconteceu. Não tocante aos que vocês estão galgando hoje aí. Essa é maravilha de equipamentos de primeiro mundo, essa organização toda, essa estruturação, treinamento de pessoais, como eu fiz o Buriti, capacitação melhor de todos os profissionais. Na época não tinha, não era assim. Vocês não tinham chegado. O Buriti, quando chegou como aspirante, começou a notar realmente, né, Buriti? Algumas coisas dessa aí. Aí começou do jeito dele, empurrando o biguela abaixo, como diz o ditado, também com alguns conceitos dele, e graças a Deus foi engrenando, foi dando aquele fôlego, foi aquela árvore que o Buriti plantou, aquela sementezinha lá, o cara sem querer que plantasse, plantou e foi dando jeito, criou o curso dos águias, foi criando cursos de especializações e muitas outras coisas que realmente levou o bombeiro a outro patamar. Naquela nossa época, eu digo, né? No século de 2000 a 2020, e por aí. E agora a gente tem plena consciência que esses que estão aí, que são novos, são pessoas de cabeças novas gerações, estão realmente tocando um barco com muita força, com muita fé e com sucesso. É isso que eu digo. Para todos vocês aí. Literalmente explodiu a casinha de fumaça, né, Gomão? Porque assim, o senhor fala, não, eu vou ser preso, mas isso é importante para quem tá vendo esse momento hoje da gente entender que isso não é uma crítica para seja momento político, não é isso. Mas é um panorama de que quando as dificuldades chegaram e aconteceram, foi o que fizeram, foi um marco para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje. E tudo que a gente está vivendo hoje, com certeza, vai evoluir ainda mais para quem vem mais na frente. Então, deixou a semente. Com certeza, isso aí eu tenho plena certeza. Eu vejo no bombeiro atual muita gente empenhada, certo? Muita gente profissional, que queira que não queira, tem que dominar a técnica, tem que ter os cursos de aperfeiçoalização, tem que ter estrutura, não é só equipamento. Não adianta você entregar um equipamento de primeira linha na mão de um soldado, de um operador que não esteja preparado. O curso AIGA que o Buriti fez foi um curso que saiu destrichando muitas coisas, salvamento aquático, salvamento em poço, salvamento dos especiais. A gente às vezes fica assim, não, mas isso aí não dá assim, olha, eu tirei 30 anos de bombeiro, fui formado PM e fui pro bombeiro porque era um sonho, meu pai foi bombeiro, fui ocupar a vaga do meu pai de mergulho de resgate, que ele morreu num acidente na barragem, todo ele a equipe, e fui com muito amor, e não fiquei só no aquático, comecei a me apaixonar por tudo, mas uma coisa eu tenho plena certeza, que tem que ter não só o equipamento bom, como também o preparo profissional. Se não tiver, não adianta. Se não tiver o profissionalismo, primeiramente o amor. Não adianta você ter uma escada que custe, como aquelas duas que realmente foram compradas por mim, quando eu estava era da DMP, é isso mesmo, era de matéria patrimônio. Cada escada daquela custou 2.700.000, fora o transporte e manutenção. Você tem que levar uma escada daquela na mão de uma pessoa que não tem a prática, não tem nada, é menos que você entregar um óculos para uma pessoa que não sabe nem colocar ele no rosto. Eu considero assim. Não saber operar. Então, quanto a isso, Buriti, você, parabéns mais uma vez, você bateu muito na tecla e outros também foram acompanhando o seu legado e de aula, quando você assumiu o SEMAN junto com o Ceará, você bateu muito, viatura e tudo. São essas coisas que vai fazendo o corpo crescer, vai valorizando o homem, o homem vai se sentindo valorizado em ver que o superior está querendo aplicar nele aquela técnica, está querendo que ele cresça. E não chegar na hora e o cara ficar ali, não sabe o que é um painel, não sabe o que é uma bomba, não sabe o que é uma coluna d'água, não sabe como aquela viatura vai jogar aquela água a tantos metros. Aí não adianta. E, para mim, na minha época, existia tudo isso, certo? Tudo isso. Tinha aqueles que eram só para aquela área e ficavam ali naquela área, só naquela área, e a coisa não crescia. Então, é como você disse, a gente agia com a fé e a coragem mesmo, e alguns contra, mas, graças a Deus, o que eu vejo hoje aí, eu me orgulho porque são pessoas novas, pessoas de cabeças abertas,
não só o Buriti, como o Kenzo e outros que estão vindo aí, e os aspirantes mais novos, eu tenho visto aí, tenho acompanhado, que eles realmente estão dando sangue, estão... E só em ver essa gama de equipamentos que vocês estão conseguindo aí, equipamentos modernos. Mas quando é que eu ia sonhar de ter um drone com a câmara térmica para poder detectar um nosso praça dentro de um sinistro em situação de risco? Isso para mim era um sonho, era como estar assistindo, que era como ter entrado naquele filme Guerra nas Estrelas em pleno 2001. Era mais ou menos assim. E hoje a gente está vendo a realidade aí. O senhor da área tá vendo a realidade aí. Né? O senhor e graças a Deus por isso. E saber que o senhor sabia que o drone hoje ele consegue prevenir afogamentos na praia. Ele emite sons de cima para dizer, senhor, se afasta desse local, é local de risco. É muito bom mesmo. Ajuda muito. Muito, muito mesmo. Para vocês terem ideia, no meu tempo, a ferramenta mais moderna que nós tínhamos em salvamento A4, quando eu assumi o comando, era um jet ski da marca Sidu, do ano de 91, que quebrava mais do que rodava. Mas você vê, hoje nós temos motos A4, temos os bichos, temos tudo, né? Realmente, quadriciclo, meu sonho era ter um quadriciclo no francês para deslocar o guarda-vida de um polo ao outro da praia, sem chegar lá, botando os bolsos para fora, sem chegar lá, sem condições mais nem de adentrar a água. Meu tempo foi desse tempo. O guarda-vida saía correndo do posto cerca de 1 quilômetro. Quando esse homem chegava lá, ele não tinha mais condições de entrar água com força, com todo o vigor para tirar uma vítima. Era o meu sonho. E quando eu cheguei no ambiental, que eu vi aqueles quadriciclos lá parados, tudo novinho, e o pessoal me relatou lá, o sargento Kids que estava lá, disse, isso aqui é para o francês. Meu coração, eu apertei, entrei na minha viatura, no meu carro, e tristeza não foi de alegria, em ver que os nossos sonhos estavam se concretizando. Da emoção, né? Bombeiro não é só vigor físico, não é só equipamento, tem que ter preparo, tem que ter consciência, tem que valorizar o homem, tem que estender a mão para o homem. Sabemos que tem criaturas que realmente não querem, né, as coisas, mas são poucos, bem poucos mesmo, eu tenho certeza, principalmente na nossa corporação. E não pensa que é um sonho só do senhor, não. A gente sonha junto também aqui, viu? Antigamente, sonhamos ainda e vamos sonhar ainda mais. Todo esse cenário, né, que a gente visualizou aí eu digo visualizou porque fica passando na nossa cabeça, né, o que aconteceu lá no ano 2000. Eu queria saber, Kenzo, o debriefing, né, recente destacou a integração eficiente e a cadeia de comando clara. Ou seja, antigamente a gente não tinha muito isso, mas hoje a gente tem claramente esses papéis nas atuações de grande vulto. Como o CBMAL alcançou esse nível de coordenação? Durante a ocorrência foi respeitado, né, a cadeia de comando. Quem estava à frente da operação é a Tenente Coronel Aline, né? Eu cheguei lá para dar o suporte técnico, né, junto com alguns outros militares. E aí a gente conversava e qualquer decisão que a gente tomava em campo, técnica, a gente passava para a Aline e ela administrava. Foi importante o apoio da Defesa Civil Municipal, né, que também se portava ao comandante da ocorrência, né. Quando o comandante-geral chegou na ocorrência, né, ele não assumiu a ocorrência da Coronel Aline, ele permaneceu, ela no comando. Ele foi apenas para dar o suporte, né, para falar com a imprensa, dar o suporte institucional, mas não interferiu na ocorrência. A ocorrência continuou no comando dela e a gente seguindo a cadeia de comando, né, e a gente sabe que ainda precisa melhorar, sempre precisa melhorar a parte do sistema de comando de incidentes para implantar melhor, mas a cadeia de comando fluiu tanto de quem estava lá na guarnição até quem estava no comando lá. Isso fica bem claro para a gente, técnico no assunto, né, que é a questão do sistema de comando de incidentes atuando. O que é isso? É o tão falado SCI para o nosso meio e para quem está aí nos assistindo, o que é que significa esse SCI, né? Justamente é uma forma de coordenar grandes ocorrências, os papéis envolvidos e como atuar da forma mais efetiva possível, para lidar justamente com o sinistro. E daí eu venho aqui, Coronel Buriti. O senhor passou, né, lidou com diversas situações, diversas ocorrências de incêndios durante diversas épocas, na verdade. Na sua carreira, houve alguma ocorrência que o senhor chegou a pensar que não ia conseguir resolver? E a sua equipe, né, presenciaram o uso de práticas antigas, o vulgo, vamos lá, se intoxicou com fumaça, vamos tomar leite para desintoxicar, seja lá o que for,
E hoje são substituídas por protocolos, né, técnicos de APH. Eu lembrei uma coisa que o Coronel Marcílio falou e ali eu aprendi. Ele era capitão, coordenava o serviço, eu era comandante de socorro. E o Coronel Marcílio sempre falava, liberdade de ação. A partir daí eu segui muito isso, né? Eu segui muito isso porque a gente vai virando tenente, capitão, major, tenente-coronel. Então eu gosto muito de trabalhar com a equipe do bombeiro dessa forma, da forma que foi a ocorrência que o Coronel Kenzo falou, né? A equipe, né? Você gerencia as peças, né? Teve um incêndio numa torre de residencial aqui no Farol, lá no último andar. Quando eu cheguei, pegando fogo lá na ponta. E aí o Holanda chegou, era véspera de Natal ainda, perto do Natal, e o Holanda chegou, o Major Holanda não estava de serviço. Ele chegou para orientar, coronel, o ideal era isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, Holanda, você tá fazendo o quê? Ele falou, não, tô de folga. Tá, mas não. Você mora aqui do lado, pega a sua roupa, você vai me ajudar. Então a Holanda ficou ali do lado, coronel, era melhor dessa forma, a gente tava com os rádios funcionando. Então a gente trabalha com peças, né? A gente vai, quanto mais a gente sobe hoje, né? Hoje eu sou o diretor de ensino, então você trabalha com as melhores peças possíveis, né? Você decidir a movimentação de uma dessas peças, você tem que decidir em equipe. Mas sim, peguei a época, já bebi muito leite, ó, saindo do fogo, a gente entrava no fogo, a GCE-PR, né? Respirava uma fumaça danada e tomava leite que só, e as pessoas davam leite, era tanto leite, entendeu? Então, eu peguei sim essa época, né? E a gente vai melhorando, como eu falei no bloco anterior, né? As coisas vão evoluindo e a gente vai acompanhando essa evolução. E é bom você sempre estar pronto para aprender, né? O Tenente Paz, ele teve agora em São Paulo para fazer o curso de salvamento terrestre. Eu fiz o curso de salvamento terrestre em 2007 em São Paulo. Aí ele veio com os equipamentos novos, eu lembro que eu falei assim, Paz, terça-feira, 8 horas da manhã, eu quero que você monte 2 linhas aí para mim, traga esse teu equipamento que eu quero ver como funciona, para me ensinar aí. Pronto, ele estava lá, me ensinou o equipamento novo, me explicou. Então você também tem que ir em busca do conhecimento. Talvez não para você operá-lo, né? Mas para você entender que você tem operadores e como funciona aquele tipo. Então, hoje o nosso APH também está bem avançado, né? E a gente vai se adaptando a ele e às novas pessoas que estão mais atualizadas nisso, né? Então, por isso que eu acho que a parte de ensino do Corpo de Bombeiros é muito importante, né? Para você sempre estar aprimorando essas novas técnicas, novas tecnologias para a tropa, né? Tá aí o novo protocolo do desengasgo, já é uma coisa que a tropa vai precisar ser orientada. Tá aí os drones, chegaram muitos drones, então a gente precisa de mais operadores de drones. E aí vai caminhando desse jeito a evolução. Então, olha lá, já chegamos ao ponto da nossa tropa, após um grande incêndio, após um combate a incêndio, beber leite para desintoxicar da fumaça. Não é uma coisa tão longe da gente, não. A gente está aqui com pessoas nativas, né, que trabalharam, eles trabalham ainda e viveram esse momento. E daí, Kenzo, no incêndio agora de 2025, a equipe demonstrou, né, um rápido tempo-resposta, né, muito praticamente recorde, vamos dizer assim, os EPIs completos, individualizados, realmente, cada um com seu equipamento. O que foi crucial para garantir esse rápido tempo-resposta, viaturas em minutos na ocorrência, e como o monitoramento de riscos específicos, GLP, caminhão-tanque, se tornou uma prática padrão, né, para proteger a comunidade e o efetivo. Pronto, o tempo de resposta a gente vem sempre trabalhando, né, junto com o efetivo da gente para a gente poder chegar o mais rápido possível, né? Mas embora a gente tenha chegado muito rápido na ocorrência, mas o acionamento foi muito devagar, né? Acho que quando o pessoal acionou o bombeiro já estava fora de controle já. Voltando a frisar na segurança contra incêndio, se a indústria tivesse uma brigada ativa, tivesse os preventivos, né? Uma indústria daquele porte era para ter sistema de hidrante, sistema de sprinkler, né? Detectores de incêndio, de fumaça, né? Se tivesse isso, uma brigada ativa, talvez o bombeiro chegasse ainda com possibilidade de fazer um combate até ofensivo, né?
Mas quando o bombeiro foi acionado, né, ele chegou em torno de 3 minutos no local da ocorrência, mas o incêndio já tinha se alastrado por toda a edificação. Importantíssimo, você que está aí nos vendo, nos ouvindo, isso acontece muito no nosso dia a dia. E as críticas vêm em cima do quem? Do Corpo de Bombeiros, porque chegou depois que o incêndio já estava alastrado. Mas o acionamento para os nossos serviços, ele chega demorado. Então, às vezes, quando você vê qualquer sinistro, ligue de imediato 193, Corpo de Bombeiros, para que a gente possa chegar o mais rápido possível nessa ocorrência e evitar que realmente os danos, né, as consequências de um possível incêndio sejam minimizados ao máximo. É melhor que você ligue, né? Exato. O bombeiro, assim que tem o princípio de incêndio, e mesmo que você já tiver controlado, o bombeiro chega lá, mas já está controlado. Não tem problema. Mesmo que tenha sido controlado, o bombeiro chegando, ele vai poder atuar de alguma forma, seja na parte orientativa ou na parte realmente operacional, né? E daí, Coronel Marcílio, olhando lá para trás, apesar das carências do passado, né? O debrief de hoje, a conversa de hoje, destaca o apoio logístico de empresas vizinhas, né? O apoio e suporte de caminhões-pipa como acertos. Essa integração com a comunidade e empresas foi essencial para o sucesso do combate do incêndio lá no ano 2000? Com certeza, Suzuki. Com certeza. Então, tem que existir essa integração, tem que existir sempre essa maneira de unir o público, unir com a corporação, as entidades também, certo? Porque é de suma importância. Principalmente a maneira que vocês estão conduzindo aí, vocês estão dando ciência à população do nosso trabalho, das nossas ocorrências. E muitas coisas acontecem, como o Buriti falou, né? E poucos ficam sabendo da nossa atuação, das nossas áreas, do nosso trabalho, como é importante. E é desse jeito. Agora a gente vai para uma parte falar em prevenção, futuro, né? E novas regras, vamos dizer assim. Kenzo, a gente vê que em 2025 a gente utilizou aí, tem a tecnologia de drones, tem a gestão de EPIs completos. Como que o conhecimento tático e tecnológico que a gente tem hoje, aplicado, né? Como é que ele pode ser aplicado nos projetos de segurança contra incêndio e pânico para proteger as novas edificações de Alagoas? Pronto, o bombeiro está sempre ampliando essa parte de fiscalização e vistoria para garantir, né, e conscientizar a população de que a segurança contra incêndio é o primeiro combate ao incêndio, né? E a gente está também preparando, antes disso, a tropa com treinamentos, né, e com a rotina diária para que ela fique também sempre treinada, tanto fisicamente quanto taticamente, né? Ano que vem a gente vai estar organizando o nosso centro de treinamento operacional, né? Começando pela Cidade do Fogo, que a gente vai estruturar os simuladores lá para poder efetivar esse treinamento, né? Ficar uma coisa mais rotineira. Hoje a tropa do BEI, ela tem uma rotina, né? Publicada até, a rotina que durante a manhã, o Centro de Treinamento Físico, ele preparou uma rotina de treinamentos para que o militar possa ser condicionado. Então, ele está sendo acompanhado pelo CTFID, né, o Centro de Treinamento Físico, e eles seguem um cronograma todo dia pela manhã. A tropa para fazer atividade física, para se manter condicionado, e durante a tarde ela vai fazer uma corrida na sua área de atuação. E nessa corrida de área de atuação ela vai fazer uma vistoria em algum hidrante, né, para verificar os hidrantes que estão funcionando e os que não estão. Pega esse relatório, depois a gente passa para a BRK informando quais hidrantes estão em QAP para ser utilizados. E nessa corrida também de reconhecimento de área, as guarnições vão até algum estabelecimento, ou comercial, ou escolas, ou indústrias, né, para fazer essa visita e fazer o reconhecimento, né, ver em caso de ocorrência naquela edificação que foi visitada, qual seria o melhor cenário, o melhor lugar para estacionar, qual hidrante mais próximo, conhecer o brigadista daquela empresa, né? Saber onde fica a central de alarme, saber onde fica a saída de emergências, para no caso de uma ocorrência real, ele se sentir mais familiarizado com a edificação. Kenzo, isso é inovador e muito, muito importante, porque é fazer com que a tropa conheça
realmente a sua área, conheça os estabelecimentos comerciais que existem naquela área e saber que qualquer problema que houver, que Deus nos livre, né? Mas que, caso venha acontecer, saber exatamente onde atuar, onde os equipamentos estão e fazer com que, querendo ou não, você obrigue, vamos dizer assim, o estabelecimento a se regularizar também. É uma forma de conhecer aquele local, uma forma de fazer com que essa cultura permaneça sempre, né? É isso aí, Coronel Buriti. Voltando à parte de prevenção, qual a principal mensagem que o CBMAL aprendeu, né, com os incêndios em polos de comércio, como a gente teve aí o mercado da produção, e qual a importância da remoção eficaz de pessoas, né, ponto positivo, obviamente, o debriefing, para a segurança nesses locais de grande aglomeração? Eu queria reforçar o que o Tenente Coronel Kenzo, comandante do Batalhão dos Bombeiros Militares de Incêndio, destacou em relação à nossa diretoria de atividades técnicas. A questão da fiscalização, né? As pessoas às vezes não gostam de ser fiscalizadas, né? Mas o prejuízo é muito maior quando você tem tudo destruído, porque o fogo ele consome tudo, ele não perdoa. Então, hoje, Maceió, principalmente, tem uma característica, é uma cidade nova no que se refere à construção civil. Prédios novos, né? Prédios antigos têm entrado nas regras, né, que são exigidas, né, pelo Código de Proteção contra Incêndio e Pânico. Então, tudo isso facilita muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Você chega num prédio hoje, todos pensam que eu tenho que chegar num incêndio em apartamento com 10 viaturas. Eu chego com uma viatura, o prédio me oferece tudo para eu combater o incêndio. A estrutura de combate a incêndio do prédio me oferece tudo. Mas por quê? Porque existe uma fiscalização do Corpo de Bombeiros em relação a isso. O bombeiro vai lá, fiscaliza, vê as mangueiras, vê se está tudo dentro da normalidade, dentro do prazo, dentro da validade. Isso ajuda muito o Corpo de Bombeiros. Mas, de uma forma geral, vou aproveitar a oportunidade, vou até olhar para a câmera, porque a Coronel Suzuki, ela falou logo no início, a gente tem que falar muito sobre isso, então eu vou falar diretamente, né, para o cidadão. Né? Primeiro que vocês estão conversando com um bombeiro militar com 29 anos e 6 meses de profissão. É muito tempo. Né? Vivenciei com o Coronel Marcílio quando a gente não tinha nada. A gente corria num caminhão para combater o incêndio, o ACA, o Coronel Marcílio falou em 2.000 litros. Eram 800 litros de água que a gente carregava para combater um incêndio. Hoje nós temos tudo, equipamentos, tecnologia, graças à taxa de bombeiros. Então, assim, é um apelo que eu faço nesses 29 anos e 6 meses dedicados a proteger a comunidade, a população alagoana. Muitas vezes nossas mãos hoje mexem mais em canetas e em computador, mas muitas vezes elas ficaram sujas de sangue para a gente salvar, proteger, tirar do perigo os alagoanos. Então a taxa de bombeiros, ela é uma forma de ajudar o Corpo de Bombeiros Militar. Nem um centavo é desviado, ninguém mexe com esse dinheiro, nem o próprio bombeiro pode, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem acompanhamento do Ministério Público, não é uma taxa absurda, todo mundo fala tanto imposto, a gente sabe que são muitos impostos, mas ela existe desde 2003. Olha só, a minha taxa de bombeiros num apartamento, ela vem R$35 por ano. Por ano, você às vezes vai num bar, num churrasquinho, 2 espetinhos com refrigerante, já passa esse valor. São R$35 por ano que são revertidos totalmente para o Corpo de Bombeiros. Nós temos equipamentos de desencarceramento que eles são utilizados na Fórmula 1. Graças à taxa de bombeiros. As cordas que eu penduro os recrutas, os bombeiros que eu me penduro, são cordas internacionais, europeias, americanas, as melhores do planeta Terra. As minhas ferrais de mosquetões, freios 8, são os melhores do planeta Terra. Nossos caminhões são verdadeiras naves espaciais, graças a você que paga a taxa de bombeiro. Então é um apelo mesmo que eu faço nesses 29 anos e 6 meses, que daqui a pouco eu vou embora, mas eu Coronel Marcílio, nós vivenciamos o que nós passamos sem condições e o que a taxa de bombeiros desde 2003 faz com a gente, mudou a nossa história, transformou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas num Corpo de Bombeiros considerado um dos melhores do Brasil, se não
proporcionalmente, temos tudo. O desencarcerador que nós temos lá na divisa com o Sergipe, com a Bahia, é o Romatra, usado na Fórmula 1. Ou seja, o cidadão alagoano que sofreu um acidente lá vai ser atendido pelos melhores equipamentos. O meu caminhão que é top de linha em Maceió, também tem um caminhão 0 km top de linha lá na divisa dos alagoanos, seja no norte, seja no sul, seja em qualquer divisa. Estamos em um outro patamar, como o Bruno Henrique fala no Flamengo, né? Estamos em um outro patamar. Tudo isso graças a você que colabora com a taxa de bombeiros. Vou repetir, R$35, R$22, as empresas grandes R$150, R$1.000 para empresas enormes. Por ano, não é por mês, é por ano. E isso muda a história do Corpo de Bombeiros. Cada bombeiro é equipado. Um material só de combate a incêndio, capa, tudo. Um bombeiro só custa quase R$80 mil, se não for mais, quando tiver com equipamento de proteção respiratória. Um caminhão de bombeiros é R$1,5 milhão mais barato. Nós temos tudo isso graças à taxa de bombeiro, graças a você que paga e nos ajuda e se ajuda. E detalhe, acreditem, dos 100% de todos que pagam a taxa de bombeiro, são 40% que pagam, 50%. A maioria não paga esse valor, não paga esse valor. Então eu faço um apelo nesses 29 anos e 6 meses, de tudo isso que a gente está conversando, o que o Coronel Marcílio passou, o que essa nova geração, com o Tenente Coronel Kenzo, com a Tenente Coronel Suzuki, apelam para fazer. Então, vamos dizer mais ou menos, é uma pessoa que viveu de perto isso. Viveu nada e hoje vê essa garotada com tudo. Eu vejo um combate a incêndio do jeito que foi nessa edificação, nessa empresa do Farol. Você vê os drones voando, os equipamentos. Isso é uma coisa como o Coronel Marcílio falou, é uma coisa como se nós estivéssemos vivendo. Quem passou por tudo, quem não tinha nada, o filme Jornada nas Estrelas, graças à taxa de bombeiros. Eu queria falar isso, falei do fundo do coração, um apelo de verdade, né, a quem ama muito a profissão, como essa garotada ama, quem gosta de sempre empolgá-los, empolgar vocês a fazerem parte da instituição, ajude a divulgar a taxa de bombeiros, acesse nossas redes sociais, acompanhe o Corpo de Bombeiros, né, toda essa arte de salvar a vida, de proteger bens, de salvar um animal, de apagar um fogo em vegetação, né, de pegar um porco-espinho, entendeu? No interior, de tirar um cavalo, um boi dentro de uma fossa. Tudo isso são riscos. Cortar uma árvore. Enfim, tudo isso que nós temos hoje, nos rodeamos, essa logística para nos dar segurança e certeza absoluta de 100% da ocorrência atendida, graças à taxa de bombeiros. Eu ia fazer um adendo que a gente já gravou a campanha da taxa, já está pronta. A gente já conseguiu aqui, né? E gostaria, a gente está chegando para o final, infelizmente, né? Tão bom que está aqui a conversa para o encerramento do nosso Pode Salvar de hoje, né? Coronel Marcílio, Coronel Buriti, Tenente Coronel Kenzo, em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a gente agradece imensamente por dividirem tantas histórias e boas histórias, né? E o legado, né, desses grandes incêndios que trouxe para a gente, não só a história, mas que a cada grande ocorrência dessa, o CBMAL ele se reergueu cada vez mais forte, mais técnico e muito mais resiliente. E daí, como reflexão, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês pudessem resumir a experiência do CBMAL nessas décadas de luta contra o fogo em uma única palavra. Qual seria essa palavra e o porquê? Coronel Marcílio? Minha palavra para vocês, Suzuki: superação. Vocês superaram muita coisa, nós superamos muitas coisas, do coração, da vontade de agir, da resiliência, de tudo. Então, o que eu vejo hoje, na atualidade, o Corpo Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, com a ajuda ou não das entidades públicas, né? Essa turma que chegou, tanto de praça como soldados, oficiais, realmente está buscando superação e estão conseguindo. E eu vejo o Corpo de Bombeiro hoje militar com a proposta de ser um dos melhores do nosso estado. Eu digo porque eu comecei a andar nesse Corpo de Bombeiros com apenas 7 anos de idade, levado pelo meu pai, o subtenente Ramon. E desde aquela época a gente já via o que vinha ocorrendo. Claro, que era uma época muito além do que a gente imaginou, muito distante. Para o que nós observamos hoje, a gente tem que bater palma para vocês. Principalmente para você, com essa ideia, com essa assessoria de comunicação perfeita, com essa sua equipe perfeita.
que tem que existir, essa assessoria de comunicação tem que existir. Isso é incomparável. Para vocês terem uma ideia, minha filha aqui nos Estados Unidos, ela trabalha com uma empresa de grande porte de aviação. E a assessoria de comunicação é a parte primordial para crescer, para explicar, para levar adiante o legado da corporação, da indústria, tudo. Sem isso não existe. Pessoas como o Buriti, como o Kenzo, e como tantos outros que estão aí, tantos outros que já nos deixaram, que compartilharam com toda essa nossa luta. Então é isso, a minha palavra é essa, é superação. Nós superamos. E esperamos que os próximos que estejam aí continuem o nosso legado. Um forte abraço a todos, muito obrigado de coração por ter a oportunidade de participar desse Pode Salve, que para mim foi uma coisa fora do contexto, assim, de estar aqui tão longe do nosso estado aí, mas maravilhoso. Um abraço a todos e fique com Deus. E obrigado, que Deus continue tocando no coração dessas autoridades para entender que o Corpo de Bombeiros, no meu conceito, quando me perguntam se eu acredito em anjos, eu digo que acredito. Muitos dizem eu não acredito porque não vejo. E eu digo, os anjos que eu vejo são anjos que não têm asas, que voam em caminhões vermelhos quando a gente está precisando. Então esse é o meu lema. As palavras do senhor eu agradeço muito, porque... E já deixo a minha admiração também, né? O senhor hoje é um veterano, mas tudo isso que a gente faz hoje é porque ficou um legado de todos que passaram pela nossa instituição. Então a gente agradece também ao senhor por ter participado, por ter deixado história e um legado para que a gente pudesse ser quem somos hoje, né? E daí eu deixo a palavra para o Coronel Buriti, para ele falar também que palavra seria essa, o porquê e suas considerações finais. Coronel Marcílio, eu queria deixar para o senhor um forte abraço. O senhor faz parte da história do Corpo de Bombeiros, faz parte da minha história. A liberdade de ação jamais será esquecida, essa palavra. Lembro de uma imagem, a gente descendo ali pela Santa Amélia com a porta de uma UR, Unidade de Resgate Aberta, porque quando o senhor entrava de serviço, estava comigo, o senhor era um pé frio, era tanta ocorrência. E tinha um preso em ferragem, do nada a gente com a porta aberta, não deu nem tempo, eu nunca mais me esqueço disso. O senhor pulou na viatura, eu e o senhor capitão e o tenente, para dois presos em ferragem ao mesmo tempo. E a gente nem com essa condição toda, mas não faltava pra gente, não faltava força, não faltava vontade, né, esperança, enfim. Que o senhor aproveite bastante a reserva do senhor, não tem tanto tempo assim que o senhor foi embora, o senhor é uma pessoa nova, curta bastante os Estados Unidos da América, né? Quando o senhor quiser que eu vá visitar o senhor, só o senhor falar, eu vou passar meu zap pro senhor, que eu vou visitar o senhor aí, viu? Mas de qualquer forma, certeza. Eu queria começar as palavras agradecendo a presença do senhor, né? Mostrando que o Corpo de Bombeiros não esquece de quem trabalhou, somos uma corporação que somos grande, né, mas em integrantes somos pequenos, né? Vai ter até um concurso público, a gente não está sem até nem acreditar, graças a Deus. Mas assim, a palavra que eu queria deixar, a gente falou em superação, tudo, eu vou deixar uma palavra, juro para vocês, eu vou deixar a palavra taxa de bombeiros. Por quê? A minha carreira inteira, eu criei muita confusão, mas não eram confusões. Tudo foi feito do fundo do coração, porque o bombeiro ele é um apaixonado pela instituição. A gente não tinha nada. Quando furava, estourava uma mangueira, as pessoas... É terrível você numa ocorrência, a pessoa, que absurdo, rindo da gente. Era muito difícil. Então, aquilo me fazia muito mal e fazia mal para a tropa. A tropa cobra de quem está à frente. Então, todos os meus desabafos, as minhas confusões, nunca foram pessoais. Elas foram sempre institucionais. E o pessoal pergunta, Buriti, hoje você não cria mais confusão? Por que eu vou criar? Se eu tinha um objetivo na vida, que era a minha carreira bombeiro militar, se o que me afetava mais é a tropa, era a falta de condições, se eu tenho tudo isso hoje, você não pode viver a sua vida gritando por tudo. Não, o meu grande objetivo era as minhas condições de trabalho, uma instituição forte, soberana, independente. Então, se não se mexe com nada disso, o bombeiro vai decolar, não vai dar trabalho a ninguém. Pode entrar o governador A, B, C, D, E. O bombeiro não dá trabalho absolutamente nenhum. Agora, deixe o bombeiro trabalhar de forma independente, soberana, que o bombeiro vai fazer bonito para qualquer governador, porque o nosso papel, ele não tem preço, que é salvar vidas, proteger os alagoanos. Então, como a gente tem tudo isso, a palavra que eu deixo por toda essa mudança, tudo isso que a gente vive hoje,
é a palavra taxa de bombeiros. Muito obrigada pela participação, pelas memórias, né, revividas. E eu quero saber de você, Kenzo, qual a sua palavra com relação às experiências do CBMAL e suas considerações finais. A minha palavra é perseverança, né? Porque o bombeiro, ao longo de tantos anos de história, né, Coronel Marcílio, tantos problemas aí, a gente, pelo amor ao serviço, pelo amor à farda, né, pelo que representa o nosso serviço, que é salvar vidas, né, a gente persistiu, né, passou por problemas, por dificuldades e continuamos treinando sempre, né? Com equipamento ou sem equipamento. A gente continuou treinando, continuou se especializando, continuou perseverando para que hoje a gente consiga ser um bombeiro melhor, né? Então, eu quero agradecer aí a todos, a Ascom, quero agradecer ao Coronel Buriti, em especial ao Coronel Marcílio, com quem eu tive o prazer de trabalhar junto. Obrigado, Coronel. Viu aí, muitas histórias, né, que vocês ouviram ou reviveram, né? E o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, ele segue honrando seu lema, salvando vidas, o patrimônio e o meio ambiente, aprendendo com o passado para proteger o futuro, né? A nossa amada corporação, em nome dela, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, como também os que estão nos acompanhando, seja através das plataformas de podcast, que estamos nas principais plataformas, como também através do CBMAL TV, o nosso canal no YouTube. E, quinzenalmente, aos sábados, às 8 horas da manhã, na Rádio Difusora FM 93.3. Continuem nos assistindo, compartilhe esses episódios. Querendo, compartilha lá no Instagram também e marca o nosso @bombeiromilitar.al. E encerramos mais uma vez um episódio do nosso Pode Salvar. O podcast pode salvar vidas. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Comando, muito obrigada pela participação. A gente reviveu aqui momentos únicos, viu?